Gente, olha, o cenário político de Alagoas para as eleições deste ano começa a ser desenhado. Recebemos hoje aqui, com muito carinho em nossos estúdios, no nosso programa, o vice-governador José Tomás Nonô, do DEM, não é, para saber como é que ele vê o processo político eleitoral do Estado nesse ano de 2014. Governador, primeiro um prazer tê-lo aqui, muito bom dia. Seja bem-vindo, o prazer é todo nosso. Está em casa mesmo. Prazer enorme. É sempre muito bom recebê-lo aqui com muito carinho, com essa energia positiva. Governador, ainda tem muita água que vai rolar por baixo dessa ponte ainda. Política parece que a gente dorme fechado uma coisa, amanhã já não é mais o mesmo acordo. O senhor conhece isso muito bem, como é que funciona isso nos bastidores. Como é que o senhor e o seu partido, o Democrata, o que eu DEM, né, o que a gente sempre chama, vem a eleição deste ano em Alagoas? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Em primeiro lugar, uma reflexãozinha sobre política. Meu primeiro mandato, em 83, ainda fui colega do Magalhães Pinto, que foi governador de Minas, um homem importante, e é dele até hoje a melhor definição de política que eu conheço. Política é como nuvem. Você olha para o céu, está de um jeito. Olhou para o chão, olhou para o céu de novo, já mudou. Então, o nosso mundo é parecido com esse mundo da nuvem. Está do jeito, de repente está azul, no outro dia está cinzento, e muda com muita velocidade. Mas esse cenário pré-eleitoral, ele vai afunilando, até porque, graças a Deus, existe uma data base da categoria, ou seja, não pode passar do dia 30 de junho as convenções. O cenário é um cenário atípico, porque em Alagoas aconteceu uma coisa atípica. Na minha opinião, em quase todos os estados, os governadores ou são candidatos à reeleição ou são candidatos ao Senado, são as candidaturas natas. E o governador é, em qualquer estado, o ponto maior de referência da política. As pessoas são a favor do governador, contra o governador, indiferentes ao governador, mas sempre é o governador, o governo, né, personalizado no governador. Aqui em Alagoas, o governador Théo Vilela resolveu ficar no governo. E, ao ficar no governo, trouxe, sem dúvida alguma, uma certa paralisação no processo político, tanto do lado do governo, como no campo da oposição, como chamam os modernos. Então, na realidade, essa situação perdurou mais tempo do que na quase totalidade dos outros estados da federação. Você veja que até agora ainda não se delinearam com muita clareza as chapas, as candidaturas. Há uma candidatura, quer dizer, o Mário Agra e a Luísa Helena, mas isso era uma candidatura mais ou menos pré-definida há muito tempo, muito tempo. Agora, depois de muitas idas e vindas, nós temos a candidatura da oposição consolidada no senador ou no deputado Renan Calheiros Filho e o senador Fernando Collor defendendo o seu mandato. Naquilo que foi a base do governo, digo que foi porque inequivocamente houve uma fragmentação daquela base que deu sustentação ao governador Teotônio Vilela. Você tem a candidatura do Benedito de Lira e tem a candidatura do Eduardo Tavares. Ambas em processo de articulação, de composição, e eu acho aí, é um palpite, que isso vai demorar até o tal dia 30. Os últimos minutos. Esse é o meu palpite. É por isso que o quadro aqui não é um quadro assim, claro, preciso, definido. Não está definido ainda. Do DEM, eu tenho a honra de presidir o Democratas. Eu quero te dizer, até fazer uma confissão aqui, eu não gosto do nome, sabe? Nem gosto de Democratas, nem de DEM. Eu sou do velho PFL, isso foi uma ideia de marketing, a meu ver, desastrada, do Antônio Lavareda, que na época conviveu o então senador Bornhaus, que era o presidente, que era melhor mudar de nome. Eu acho que a gente leva anos para consolidar uma marca. É verdade. E o nome do partido é uma marca importante. Concordo. Na ditadura militar, quando os militares quiseram descaracterizar o MDB, obrigaram a toda a agremiação política a ter partido na frente e virou PMDB. Exato. Levou anos
PMDB ficar uma marca consolidada. Era o MDB e o PDS, né? Mas isso foi dirigido foi específico para obrigar o MDB a botar um pé na frente. De partido. Cada um se chama como quer. Eu fundei o PFL, acho melhor, mas vamos trabalhar no DEM. O DEM, nós fizemos aqui na eleição passada uma parceria muito exitosa com o PSDB e outros partidos. A chapa majoritária foi o governador Théo Vilela, no PSDB, o Zé Tomás Nonu como vice do DEM, na época do PFL, e para Senado, o Benedito de Lira, do PP. Esse foi o eixo em torno do qual se agregaram outros partidos. O DEM participa do governo, eu tenho vice-governador, eu tenho com o governador Teotônio uma relação pessoal antiga. Eu fui advogado do pai dele, da mãe dele, compadre do Zé Aprígio, do irmão dele que morreu. Temos uma relação pessoal que transcende um pouco até a relação estritamente política. Mas também todo mundo sabe disso, temos maneiras bem diferentes de agir, de pensar, de avaliar. O DEM foi um parceiro, até a presente data, um parceiro exemplar do governo. A nós, por exemplo, e desculpe confundir o partido com o presidente, mas na realidade as pessoas cobram do partido através das pessoas. O governador me pediu para tomar conta da reconstrução. A reconstrução, em que pese todos os trabalhos, é um êxito. Nós concluímos 15 mil e poucas casas, entregamos formalmente, em números redondos, 13 mil. O lamentável é que existe quase 5 mil invadidas, mas aí isso passa para a justiça. Eu não tenho, nem coordeno mais, e se tivesse na coordenação, não tinha como coordenar o que está na justiça. Mas comparado com outros estados, ainda foi melhor longe. O DEM tomou conta do Conselho Ambiental, do CEPRAM. Foi uma gestão, me permita dizer, tão exitosa, e o mérito é dos conselheiros, que o meio ambiente saiu da mídia. Deixou de ser notícia. Verdade. E a melhor coisa para o setor público é quando ele deixa de ser notícia, sinal que ele está andando bem. Está funcionando. Porque as notícias do setor público, via de regra, são notícias negativas. Verdade. Por último, o FECOEP, que entreguei para o governador em abril, com uma fortuna investida, mais de 25 milhões de reais, com um retorno social extraordinário, uma ferramenta de inclusão, espalhada no estado inteiro. Aliás, foi a coisa do governo que me deu mais prazer de exercer. E o DEM ocupa também a Secretaria de Agricultura, onde o Zé Marinho Júnior faz um trabalho admirável. Ele dando sequência ao que foi feito pelo Alexandre, foi feito pelo Jorge Dantas, mas coube a ele coroar essa tarefa, entre outras coisas, por exemplo, com a aftosa, vieram de Paris, receberam a erradicação, que era um mito, um problema seríssimo. Bota problema nisso. Fora isso, são os arranjos produtivos locais, programa da semente, programa do leite, o famoso Alagoas Mais Ouvindo, que quase custa o meu mandato e o do Theo. Enfim, tem trabalho por todo canto, de modo que o DEM fez uma parceria. E no que diz respeito aos nossos filiados no governo e a mim próprio, eu acho que fizemos o melhor que podíamos. Cumpriu a missão. Não vamos ser cabotinhos e dizer que é o melhor negócio do mundo, não, mas foi feito com muito amor, com muito carinho e preencheu. Agora, nós temos que discutir um pouquinho da eleição. O governador lançou o nome do Eduardo Tavares, que é uma pessoa do melhor quilate. Meu amigo pessoal, a minha origem é o Ministério Público também. O admirei como Procurador-Geral de Justiça, como promotor, como pessoa. É uma pessoa extraordinária. Mas, inegavelmente, é também uma pessoa ainda sem muito conhecimento do público em relação a ele. As pessoas o viam, os que conhecem, como um promotor. Agora o veem como candidato. E como eu e o DEM fomos o único que não se afastou de imediato da base do governo, circula como parceria e autorizado para isso, para trabalhar, para dar concretude à candidatura do Eduardo. Não há, entretanto, em momento algum, nada
vamos dizer, definitivo quanto a candidaturas desse nível. Estamos conversando. Ainda é um momento, então, de negociação, de conversa? Porque, veja bem, as estratégias são diferentes. Há uma diferença fundamental. Você, além de brilhante, competente entrevistador, é vereador, conhece a política. Uma candidatura ao Senado, que é aquilo que foi postulado pelo DEM, ela tem um cronograma completamente diferente de uma candidatura ao governo. Uma candidatura ao governo, basta que o candidato chegue a um segundo turno. A eleição é em 2 turnos. Aqui em Alagoas, a eleição, na minha visão, será uma eleição em 2 turnos. Então, tanto faz que o sujeito seja o ganhador, quanto seja o segundo colocado, porque o segundo turno é outra história, é outra conversa, outra aliança, tempos de televisão iguais, é outro desenho. É a mesma coisa do presidente da República. Na realidade, o Aécio, que é o meu candidato, e o Eduardo, vão trabalhar para ver quem chega no segundo, porque eu acho que a Dilma já está no segundo. Entendi. Então, para o Senado é completamente diferente. Para o Senado não tem segundo turno. Termina ali, né? É um tiro só, é uma espingarda soca tempero. Carregou, atirou, acabou-se. Acertou, errou. E isso exige também alguns pré-requisitos que são indispensáveis para essa candidatura. Quando o governador me fez o convite, em primeiro lugar, eu digo, vou ouvir meus partidos, porque quero ver como se desenrola a campanha, a pré-campanha majoritária de todos, não só a minha, não só a dos senadores, mas a dos candidatos ao governo, as alianças que eu sei fazer, porque isso, como nuvem, muda todo dia. Verdade. Como a gente disse no começo do programa. Então, é uma das tarefas, vamos dizer, não é condição, não é imposição, mas é óbvio que nós não podemos disputar uma eleição com uma aliança circunscrita apenas a DEM e PSDB. Para o telespectador, e talvez até nem você conheça isso, porque eu fiz essas contas recentemente. Pela minha conta, mantida a aliança desses 2 partidos, eu terei apenas 1 minuto e 31 segundos por programa. 2 programas no dia, 3 vezes por semana. É um tempo muito exíguo para que você possa expor os trabalhos, o seu projeto. Eu, sendo candidato, a ideia é fazer uma campanha claramente propositiva, é mostrar o que fiz ao longo de 24 anos de deputado defendendo Alagoas. Na Câmara eu fui tudo, e veja, tudo que eu digo é de deputado novato até presidente da casa, tudo. E veja bem, na Câmara não é no Senado. No Senado, todos os estados têm o mesmo peso. Na Câmara de São Paulo, a gente enfrenta 70, de Minas 60 e por aí vai. Além da divisão partidária, existe a diversidade numérica das bancadas em razão da população. Então, a gente precisa de tempo para dizer o que é que pretende fazer no Senado, para fazer uma comparação. Eu tenho que dizer, olha, sem agredir ninguém, eu posso fazer isso melhor do que fulano, por isso. Ou eu estou atento a esse problema para o qual os outros jamais. Eu sou o equilíbrio contra a insensatez. Seja lá o que for que eu vá dizer, eu preciso de um tempo mínimo para fazê-lo, sob pena de não conseguir sequer levar minhas ideias, porque a outra peculiaridade, Wilson, vai ser a campanha mais curta da história. Por conta da Copa? Sim, porque as Copas, de uma certa forma, elas interagem nas eleições, mas essa é diferente, essa é uma Copa aqui. No Brasil. Você já imaginou, no dia 12 de junho,
os namorados vão ter dificuldade de conversar com as namoradas assunto outro que não seja o jogo. É verdade. Porque o jogo vai ter um peso brutal, somos todos brasileiros, somos todos torcedores e até quem não é vai ficar contaminado pela emoção. É verdade. E como a Copa é aqui, todo dia vai ter jogo, não é só o do Brasil não, vai, sei lá, vai ter o japonês, o alemão, o inglês, então isso vai até julho. O senhor acha que isso atrapalha, então, as convenções, atrasará, então, as convenções? Não, as convenções são legais, elas vão ser feitas, mas o problema é atrair o interesse. Veja, circulou recentemente uma pesquisa do Ibope. Fulano tem tanto, fulano tem tanto. Eu acho que as pessoas, e não é obrigação delas, elas não sabem ler direitinho pesquisa. O que a pesquisa mostra aqui é que não tem eleição ainda. 66% ou 67%, não me lembro do número exato, não estão nem aí, não sabem nem se tem eleição, se tem voto. É por isso que o tempo de televisão é fundamental. E quando eu digo de televisão, de rádio, dos meios de comunicação. O papel das redes é fundamental, o papel construtivo. Não aproveitar a internet para fazer sacanagem, obscenidade ou coisa semelhante. Governador, o Democrata divulgou uma nota que informa o desconforto com a atual situação do partido. O que é que está incomodando o partido? Já houve alguma resposta sobre essa nota? Não foi, veja bem, não foi uma nota. Nós estamos recebendo também muitas ligações, muitas pessoas dando os parabéns, muitas pessoas questionando. Não, mas é Estamos com audiência... É a sua audiência, é a sua audiência, é a sua audiência. Obrigado, eu sou o coadjuvante no processo. Mas deixa eu te explicar o que é que nós dissemos. O desconforto é porque o governo foi encarregado e o governador tem se esforçado, reconheço, para fazer as gestões necessárias para viabilizar o tempo, que, repare, é o tempo da majoritária. O tempo do governador é maior, é o dobro. Mas é um tempo, mesmo assim, a meu ver, insuficiente. 3 minutos também não resolvem o problema para um governador, não. E o desconforto é em razão disso, porque já transcorreram 60 e muitos dias desde a conversa que tive com o governador. E esse tipo de conversa que estou tendo aqui, tenho tido com o governador Teotônio Vilela, com a lealdade que lhe tenho, a amizade que lhe voto, mas... Além de mim, tem os proporcionais. Eu tenho candidatos a deputado federal, bons candidatos. Eu tenho candidatos a deputado estadual, bons candidatos. E eles também se angustiam, porque eles precisam de coligações consistentes para poder serem viáveis. Claro. Não existe candidatura pré-ganha. Claro, mas cada candidato sabe, eu enfrentei inúmeras eleições, você enfrentou, você sabe que você faz estimativas. E agora, para botar uma cereja no bolo, houve essa decisão do tribunal tirando uma vaga de federal e 3 de estadual. Nas minhas contas... Eu acho que nós vamos precisar ir para um deputado federal de alguma coisa em torno de 200 mil votos e 1/3 disso, 66 mil, 67, para eleger um estadual, para eleger o primeiro. Então, de novo, a turma da proporcional está na calculadora de manhã, de tarde e de noite. E o nosso desconforto é porque até agora, em termos práticos, nós não vimos essa estruturação da coligação que permite a majoração do tempo. E isso, para nós, é uma questão de vida ou morte. Não é uma questão de simpatia, não é uma questão de ternura, não é nada. É uma questão política que tem que ser resolvida politicamente. Foi por isso, esse pedaço é bom dizer, foi por isso que eu fui cobrado, fiz uma reunião ainda ontem, anteontem, com os pré-candidatos nossos a deputado federal, estadual, que me cobraram que abrisse conversas com outros segmentos. E nós estamos abrindo, eu tenho certeza, eu vi no seu olhar que a pergunta era essa. É que tem muitos telespectadores. Mas estou explicando tranquilamente, vamos conversar, Então, o senhor está conversando, já conversou por exemplo, a frente de oposição, com o deputado federal Renan Filho, o senador Benedito Conversei, como eu postulo ser senador, até agora a conversa foi com os senadores. Já conversei com o senador Renan Calheiros e já conversei com o senador Benedito de Lira.
como presidente do partido, sem nenhum problema. Até porque uma das coisas que há 24 anos em Brasília me ensinaram é o seguinte: adversário não é inimigo. O adversário é apenas uma pessoa que tem um interesse diferente, disputa, né? Não tem problema nenhum. Segundo, tudo isso é óbvio, mas é bom dizer o óbvio. Conversar não arranca pedaço. Conversar com o governador Théo Vilela não significa que eu estou rendido aos seus encantos. Claro. Conversar com o senador Benedito de Lira não significa que eu vou fazer uma coligação com ele amanhã. Conversar com o senador Renan também não prejudica ninguém. Bem ao contrário, amplia os horizontes, colho o que me foi conversado, leva os meus pré-candidatos a estadual, federal e vamos fermentando isso. E a database está ali como se fosse um sinal luminoso deste tamanho. Está escrito 30/6, piscando. E vamos ver o que é que a gente faz. Olha, nós estamos com os nossos telefones congestionados, muitas pessoas. Muitos. Não, acho ótimo. Eu até procurei sintetizar um pouco, eu falo muito. Não, mas é ótimo. A conversa é muito boa, muito interessante, quero ser franco, inteligente, mas é importante isso, claro. Uma pena que o nosso tempo de TV, o senhor conhece muito bem, é apertado, né? Enfim. O DEM pode deixar, a pergunta que vários telespectadores estão ligando para querer saber, tem algumas pessoas ligando, lhe parabenizando pela postura que vem tomando, mesmo como vice do governo atual. Tranquilo. Então, enfim, eu estou passando, eu não estou citando nomes, porque tem muitos, se eu citar o nome de um, dois, os outros ficam chateados. Nossa, ciumeira danada. Então eu estou sendo mais macro. Eu sou do ramo, eu entendo. Pronto, conhece muito bem. Vamos embora. Então, a pergunta que foi mais recorrente, o DEM pode deixar de apoiar o grupo ligado ao governador Teotônio Vilela e marchar com o grupo que apoia o senador Benedito de Lira? Eu vou dar uma resposta do tipo Marco Maciel, que foi o presidente do PFL. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Isso é a filosofia do Marco, que foi presidente do partido. Nós estamos conversando. Em primeiro lugar, vamos dizer assim, a preferência nesse processo é ainda integralmente do governador Teotônio Vilela. Outro pressuposto, cabe ao governador Teotônio Vilela viabilizar as pré-condições para a aliança com o DEM. Ponto. Temos dois parâmetros. O senhor está sendo ouvido pelo governador? Por que estou conversando com os outros? Porque começo a recear que essas pré-condições eventualmente não ocorram. E não ocorrendo, eu não posso abrir uma conversa com outros segmentos no dia 30 de junho. No dia 30 de junho está marcada, já marquei, a convenção do partido. A convenção do partido é no dia 30 de junho. Eu não posso começar uma conversa no dia 30 de junho. Claro. Então, por isso, estou conversando de novo com Deus e o mundo. Só não conversei com a senadora Luísa Helena, a quem estimo muito. Quero dizer aqui que durante nossa convivência em Brasília, eu com 2 mandatos de deputado e ela senadora, eu acho que fui um político que jamais tive o menor arranhão. Respeito e estimo. Agora, é claro que ela não vai querer nunca o apoio do DEM, da mesma forma que o DEM não vai querer nunca o apoio do PSOL, porque nos respeitamos com as nossas idiosincrasias, com as nossas diferenças. Ela é um extremo. Eu fico aqui mais no meio, mas tirando a Heloísa por motivos óbvios e o PSOL, o resto se conversa com todo mundo. O senhor já conversou com o senador Renan Calheiros e o deputado federal Renan Filho? Não, conversei com o senador Renan Calheiros, porque o senador Renan Calheiros é da minha idade. A gente conversa melhor com quem... O Benedito também não pode ser o representante da juventude. Eu sou um cultor da juventude. Antes do teu programa, eu disse aqui, vou dizer que está vindo da Casa de Saúde da Santa Casa, que é minha filha de 4 anos, está lá. Verdade. Eu tenho um de 8, que é operador de computador, tenho de 30, que também é. A minha cabeça é uma cabeça jovem. Mas, evidentemente, eu tenho muito mais facilidade na articulação política de conversar com o senador Renan, porque o senador Renan é quem comanda esse processo todo, inclusive a candidatura do Renan Filho. Eu gosto da hierarquia, vamos conversar com o top. Do outro lado, quem comanda o processo é o senador Benedito de Lira.
o que já conversei com Cátia, já conversei com o Regis, mas o candidato ao governo é quem comanda a tribo dele. Então, meus interlocutores até aqui têm sido o senador Renan Calheiros e o senador Bill. E, veja bem, paradoxalmente, eu fui conversar com o Aécio a semana passada em Brasília, encontro no elevador Fernando Collor, que me perguntou, e aí, Nuno, vamos disputar? Eu digo, senador, vamos ver, o futuro a Deus pertence. Eu sei, tenho certeza absoluta que o senhor é candidato. E se você for candidato, eu também tenho certeza que vamos fazer uma disputa de altíssimo nível. Mas a data base da categoria é 30 de junho. Não tenho inimigos. Fernando Collor não é meu inimigo, Renan Calheiros, Benedito, bem ao contrário. Respeito a todos. Às vezes a gente tem que se louvar numa vida rica. Eu me orgulho de algumas coisas. Eu passei 24 anos na Câmara dos Deputados, enfrentando vários governos, fui oposição ao Collor, fui oposição a Lula, fui oposição a um monte de gente e sou limpinho. Nunca se ouviu em lugar nenhum, em jornal nenhum, e eu fui patrulhado pelo Globo, pela Veja, pelo JB, pelo Estadão, pela Folha. Ninguém viu na história de Alagoas uma notícia que desabone os atomais no Nô. E isso não é uma posição de um garoto novo, de 20 e poucos anos, que está começando, não. É de uma pessoa madura que tem 30 anos no ramo. Segundo, a gente tem a cabeça aberta para aprender. Eu, no começo da minha campanha, outro dia um amigo meu chegou, rapaz, você está muito calmo, você está muito diferente. Eu digo, eu de primeira era centroavante, sabe? Mas cada chute que eu dava, eu levava 5. E por conta disso, talvez, não tenha podido me aventurar com sucesso numa campanha majoritária. Na maturidade, você aprende que é melhor ser armador, sabe, meia ponta de lança, fazendo um golzinho de vez em quando e tal, mas, primeiro, aprendendo a ouvir, eu hoje não tenho preconceito de nada. Eu acho que todos os partidos têm pessoas excelentes e pessoas não tão excelentes, no meu e no do mundo. A gente aprende, ouve, escuta. Tenho feito aqui, ajudado o governo. A minha preocupação, eu não tenho nenhum projeto assim continuista. A família nonopolítica acaba comigo, a não ser que a filha de 4 anos, depois que eu morrer, resolva se meter, ou o filho de 8. Os adultos não querem saber disso. E a gente foca tudo o que faz em ajudar o Estado, em resolver as coisas, e fico muito satisfeito com isso. E se for candidato ao Senado e se ganhar a eleição, vou usar tudo isso como fiz na Câmara, fazendo obras, fazendo coisas, e discutindo política também, claro. Porque o deputado, o senador, não é só um pedreiro. Ele tem que cuidar das obras físicas, da ponte, da estrada, da rua, da agricultura. Eu sou agricultor, mas também tem que cuidar da questão institucional, para onde é que estamos caminhando, como é que está a taxa de juros, como é que está a agricultura, como é que está a inflação, que são grandes temas nacionais, mas que repercutem no bolso do cidadão. Então, a gente faz esse campo, Deus me deu uma relativa facilidade de expressão, então a gente pode dizer com clareza o que pensa e pode traduzir melhor ainda o que verdadeiramente importa, que é o que pensa o bravo povo das Alagoas. Muito bem, governador. A última pergunta, que tem muita gente ligando, nós estamos pedindo desculpas mais uma vez. Mas vamos esticar. Por conta, eu já estou estourado no tempo um pouquinho, mas também... Já entrou no tempo dos outros, passei. E também a questão dos nossos telefonemas, quero agradecer as pessoas e também pedir desculpas. As pessoas estão tentando ligar e acabam entrando nas redes sociais. No telefone não consigo falar, por que não me atendem? Não é? Então, eu quero pedir desculpas às pessoas que estão tentando falar e não estão conseguindo, por conta do nosso tronco, que às vezes não suporta a grande quantidade de ligações que nós estamos recebendo. Logicamente, não temos condições de colocar as perguntas no ar, porque aí nós teríamos que passar aqui no mínimo umas 2, 3 horas para que todas as pessoas, ou quase todas, pudessem aqui fazer as suas arguições, né, as perguntas, e para que também o vice-governador pudesse respondê-las, né, a tempo. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. A dinâmica da televisão é bastante complicada por conta do tempo, enfim, não é? É verdade. Mas a pergunta que também eu estou tentando ver com a dona Magnólia, as pessoas estão passando pela produção via ponto,
em relação às ligações, se o senhor foi convidado em conversa com o senador Benedito de Lira, se o senhor foi convidado a ser o vice da chapa do pré-candidato senador Benedito de Lira. Não, a conversa com o Benedito foi uma conversa institucional, coligação, candidatura ao Senado, existem candidaturas ao Senado, que é de um amigo dileto, o Alexandre, mas tanto ele como eu sabemos que 2 candidaturas ao Senado privilegiam Fernando Collor. As minhas perguntas têm começo, meio e fim. Então, nós dois e nossos partidos também temos que refletir sobre isso, se é isso que queremos. Não que o Fernando desonre ninguém, mas se eu tenho possibilidade de enfrentá-lo e derrotá-lo, se o Alexandre tem possibilidade de enfrentá-lo e derrotá-lo, eu acho honestamente, com absoluta clareza, que isso pode ser feito por um de nós, mas dificilmente será feito por nós ambos. A conversa passou por aí. Vice, eu não descarto nada nunca em política. O senhor tomou a decisão, mas quero dizer que foi honrado. A decisão não é minha, é do partido. Bem, a decisão foi fruto. Eu gostaria, com absoluta franqueza, eu gostaria de ter sido candidato ao governo. Ninguém conhece o governo de Teotônio Vilela melhor do que eu. Talvez só o próprio. Mas veja bem, também já passei da idade das ilusões, não posso ser candidato meu e dos meus amigos. Meu partido é um partido pequeno, meu partido isoladamente não tem, de novo, tempo de televisão. O governador, ele, pessoalmente, escolheu, achou mais apto, mais válido, e o porquê só ele pode responder, a candidatura do Eduardo Tavares, que, repito, é um nome que orgulha Alagoas. Não o senhor chegou a conversar com o governador, citando que havia esse interesse do senhor ser o governador do Estado e que ele pudesse fazer esse apoio? O governador fez a opção dele, veja bem, e seria constrangedor, eu nunca formularia essa pergunta de por que fulano e não cicrano. A se admitir o que ele tem declarado, ele optou por um nome novo. E um nome novo pode, sem dúvida alguma, empolgar o Estado de Alagoas. O problema é o cronograma. Um nome novo pode empolgar profundamente, não é uma coisa descabida, mas sem dúvida alguma não é uma candidatura para liquidar a eleição no primeiro turno. E para Senado não tem segundo turno. No outro dia da eleição, que as apurações são a jato hoje em dia, com a urna, graças a Deus, já se sabe se o senador Collor foi reeleito ou se cedeu o seu lugar para alguém que o Estado de Alagoas ache mais habilitado. Governador é uma estratégia diferente, é isso que eu tenho tentado passar aqui para o telespectador, para ele absorver bem isso. Governador, eu posso fazer uma estratégia, vamos supor que sejam candidatos o Eduardo, o Benedito, candidatos mais densos, e o Renan Calheiros. Renan, Benedito e Renan Filho. Renan Filho. O Renan, eu não quero chamar Renanzinho, porque isso parece uma diminuição. Ele é um deputado, né? Combativo. Mas Renan, Bill e Eduardo Tavares. Numa primeira visão, o sujeito pode dizer assim. Aliás, vou tirar o exemplo de Alagoas, vamos para o exemplo nacional. Dilma, Aécio e Eduardo Campos. Ora, é claro que a luta no primeiro turno é entre Aécio e Eduardo para saber quem vai enfrentar Dilma no segundo. É necessário que ambos cresçam, e eu torço por isso, para que o Eduardo tenha muito voto, o Aécio tenha muito voto, mas ninguém tem dúvidas, salvo uma catástrofe da Copa, salvo se as nuvens ficarem pretas de repente, e eu torço ardentemente que isso não aconteça, embora o cenário não é nada bom. Você viu hoje de manhã os noticiários da televisão em São Paulo, não tem metrô, não tem ônibus, é esta bagunça implantada no país de ponta a ponta. Isso é a bagunça. O governo federal perdeu completamente o controle dessas coisas. A demagogia, outras coisas não vamos fazer proselitismo político aqui não. Mas veja bem, então é evidente
que a luta na primeira fase para presidente é entre o segundo e o terceiro colocado. Aqui é só o telespectador inteligente fazer a transposição disso que eu estou fazendo de Brasília para Alagoas. Quer dizer, eu posso fazer uma estratégia para ir para o segundo turno. Então, o meu adversário deixa de ser A e passa a ser B. Entendi. Mas isso os estrategistas, os marqueteiros, os sábios da campanha, os assessores. O senhor, junto com o PSDB, o seu tempo, então... 1,31. Mas o senhor fazendo, então, uma outra conjuntura ou com outros partidos, bem, poderá melhorar o seu tempo? A ideia básica... Bom, com certeza... O objetivo é que o próprio PSDB faça essa ampliação. Que ele traga, então, para dentro... Agora, se não fizer, eu tenho a obrigação, por delegação do partido, de buscar um tempo. Eu não estou pedindo favor, não estou pedindo a oportunidade de me expressar. Eu estou aqui no teu programa, então eu estou usufruindo da sua popularidade, da sua audiência, para explicar um pouquinho disso que as pessoas, via de regra, nem conhecem, nem entendem e nem querem saber. Agora, é aquilo que a tal pesquisa tão cantada em prosa e verso, as pessoas não viram o mais importante da pesquisa. O mais importante da pesquisa é que 70% da alagoana hoje não estão nem aí. Então, é esse que a gente precisa motivar, que a gente precisa mostrar que o absenteísmo, o voto nulo, o deixa para lá, é que faz essa qualidade de político, às vezes, não tão boa que temos no país, né? A Câmara, outro dia fui à Câmara, quase infarto. Eu fui um vice-presidente da Câmara. A Veja publicou uma página deste tamanho, espinafrou todos os membros. Eu tenho a revista da eleição, só livrou Zé Tomás Nonô. E a Veja não costuma livrar a cara de ninguém. Livrou porque era limpinho. E exercia a vice-presidência parecido como exercia a vice-governadoria aqui. O presidente era o Severino, não sei se você se lembra, uma confusão todo dia. Então, na prática, o presidente da Câmara era eu e consegui atravessar 2 anos sem nenhum tipo de deslize. Veja quem era meu sucessor, esse deputado Vargas, atolado até o eixo, com tudo quanto é negócio escuso. O PT apertou ele para ele renunciar, não renunciou, saiu do partido apenas para não criar problema para o partido, mas eu fico impressionado de como as coisas pioram, se degradam. Um lugar horroroso que eu tive, e não faz muito tempo, fazem 10 anos, não é uma vida não. Veja como degradou, como piorou, e isso é fruto, às vezes, da falta de reflexão do eleitor. O eleitor tem que pesar, medir, comparar e escolher. Participar, e escolher. De novo, a Copa. Eu acho que a Copa vai travar esse processo de exame político até o seu final. Porque é muito natural. É muito melhor você sentar no bar, tomar uma cerveja, que eu também gosto, e ficar discutindo Neymar, o Filipão, o não sei o quê, do que começar a especular se é melhor a Dilma, se é melhor o Aécio, se é melhor o Renanzinho, se é melhor o Bill, se é melhor... Essa discussão vai ser ferida, eu tenho certeza que ela vai, mas é uma questão de time, não vai ser para junho, não vai ser para junho e talvez não seja também para julho. É uma decisão que vai começar a aquecer em agosto e setembro. Muito bem. E aí, em agosto e setembro, a gente já tem uma tranquilidade, que pelo menos o enredo da peça pode não estar definido, mas os personagens, com certeza, já serão do conhecimento público. E outra coisa, se o Brasil for hexacampeão, o que o senhor está dizendo aí é perfeito, porque o mês de julho será um mês de comemoração, então estarão todos comemorando com muita alegria. Olha, quando o Aécio Neves esteve aqui, teve um lance gozado. O governador o recebeu lá no hotel Jatiuca, e eu fui um dos que falei. E veio com o Aécio o Giovani, jogador de vôlei, não sei se é um craque, né? Muito simpático, e o Aécio lá na apresentação fez. E aqui eu trago o futuro candidato a deputado Giovani, vai ser candidato a deputado federal lá para Minas Gerais. Quando acabou a solenidade, o Giovani veio, se apresentou e disse: olha, governador, eu não o conhecia, eu estou aprendendo
dicção e oratória lá em Minas, porque eu sou jogador de vôlei, eu não sou treinado para falar, mas ele se expressa bem. Mas eu nunca vi uma pessoa se comunicar como o senhor Tererê fez um elogio generoso. Eu digo, vamos fazer um acordo. Não, ele disse, eu queria que o senhor me ensinasse. Eu digo, está feito. Você me ensina a jogar vôlei e eu lhe ensino a fazer discurso. Vai ser um casamento perfeito e eu espero que eu me eleja e você também. A brincadeira, ele é muito agradável, espero até que ele se eleja lá. Veja os esportistas, o Romário está sendo um verdade, deputado. Exatamente, Excelente cobranças contundentes, né? Importante. É verdade. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Queríamos poder conversar mais. Nós temos muitas perguntas, as pessoas continuam ainda participando e congestionando nossos telefones, mas o nosso tempo, infelizmente, exauriu. Eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação, e eu vou mandar para ti, eu não sei de cabeça, um site, uma coisa qualquer, porque se você quiser redirecionar alguma pergunta, alguma coisa, ótimo, eu mando para ti, eu mando para a pessoa diretamente, porque eu acho que o homem público tem obrigação de se expor. Ótimo. Eu não serei nunca candidato vaselina, desse que ajeita tudo, que não responde nada. Sai pela culatra. Não, marqueteiros me orientam na campanha, mas não me orientam no discurso. A gente tem que dizer o que a gente é, o que a gente sente, por melhor ou pior que seja. E eu também, da minha tradição, não gosto de deixar pergunta sem resposta, não. Ótimo. Evidentemente, quero agradecer como você fez, a gente não pode, programa, não é um programa de um século. Bem ao contrário, eu acho que eu já abusei demais, mas quero dizer que foi uma satisfação muito grande, prazer foi nosso. Para mim, muito prazerosa, muito prazerosa. Muito bem, governador, muito obrigado, bom dia. Obrigado pela sua participação, sua presença aqui. Sempre que precisar, está com o espaço à sua disposição. Muito grato. Tá Vou abusar. Fique à vontade. Um abraço. Bem, bom dia e melhoras para a sua Obrigado. Não, princesa, agora eu saio daqui e volto para lá, está em ordem. Muito bem. Gente, olha, quero agradecer mais uma vez a presença do vice-governador José Tomás Nonô, né, do Democratas, e também agradecer as pessoas que ligaram, que participaram, que enfim, tiveram esse sofrimento no congestionamento das ligações, mas como foi colocado aqui, nós vamos sim, todas as perguntas, todos os questionamentos, nós iremos direcionar, logicamente está com a assessora que daqui a pouquinho passará para a gente o site e tal certinho, e a gente passa aqui as informações para todas as pessoas. Muito obrigado pela audiência, eu vou para um rápido intervalo comercial, a gente volta já já, não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno Uma Vez do Povo, eu volto já.